Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Destino Saudade, episódio 28 com o Sr. Dr. Rui Miguel Tovar. Sr. Doutor que hoje vem vestido a preceito. Rui, que bela camisola, que camisola tão bonita e que saudades nós temos de a ver nos palcos maiores. Então não é? É verdade. Cheguei a ver jogos. Para quem só nos escuta, queres descrevê-la? É verdade. Depois a camisola da Académica. Eu que nunca fui um bom estudante. Não sei se em Coimbra seria melhor ou pior. Pior era difícil, mas a camisola da Académica, por ocasião do Académica Belenenses, que é, curiosamente, o jogo grande do dia 18. Quer dizer, à final do Mundial. Mas nós optámos por uma coisa diferente e como vimos no calendário, Académica Belenenses. É um jogaço. Epá, é um jogaço. São históricos, não é? Históricos. Vai ser em Coimbra? Vai ser em Coimbra. Eu lembro de ver jogos em Coimbra no Municipal, o novo já. Ok. E também me lembro de ver jogos da Académica do Arthur Jorge em Taveiro, portanto, no estádio Sérgio Conceição. Muito bem. Aliás, acho que estive num jogo em que o Arthur Jorge salvou a Académica da descida. Naquele período em que ele volta e faz ali a segunda metade, o final da temporada. Faz a final da temporada. E lembro-me que Coimbra, para mim, tem uma recordação amarga que diz respeito ao estádio Calhambé. Um Portugal 0, Brasil 4, nos anos 80, início dos anos 80. Lembro-me do Careca, o avançado brasileiro. Não o que jogou no Sporting, não, que jogou mas o que jogou no Nápoles. O que jogou no Nápoles. E lembro-me de ser Coimbra, lembro-me de ser novo, de estar a ver o jogo na televisão, ou pelo menos o resumo, e de Coimbra fiquei agarrado a essa ideia. E com o passar do tempo, quando comecei a folhear os registros, a história da seleção, este jogo foi em Coimbra, é verdade, lembro-me disso. Porque eu na altura gostava muito da seleção brasileira, então vir jogar cá a seleção brasileira, ir a Coimbra, achei curioso. A não ser ao Porto, nem Lisboa. Não tenho ideia nenhuma desse jogo mesmo. Mas foi 0-4. Apontarias para que ano, mais ou menos isso? 83, não sei porquê, diria que é a ressaca do Mundial de Espanha. É a equipa a tentar... construir-se para 86. Sim. Aliás, sem o Careca, portanto já será na fase de 86, não é? Pois. O Careca faz 86 e 90. Faz, exatamente. Sim. E pronto, as minhas memórias de Coimbra são essas. Em Coimbra, claro. Claro que pela Académica há aquela memória, a vitória da Taça em 2012 ao Sporting, né? Um gol do Marinho. Muito interessante essa final, porque de facto é um tomba gigantes. Sim. Essa final provou de forma inequívoca uma Académica que jogava na altura com dois emprestados, era o Cédric e o Adriano. O Adriano Silva. E tinha o Edinho no ataque, não é? É uma equipa interessante, tal como o Belenenses, e as duas juntarem-se na Liga 3. É muito triste. É triste ver isso, mas ao mesmo tempo, quer dizer, daqui a uns anos podemos olhar para isto como, olha, foi assim, mas agora estão de volta, ainda bem. Sim. Esperemos que seja esse o sentimento, porque é esse o sentimento que eu tenho com o Nottingham Forest ou com o Hamburgo, sim, claro que que agora está na segunda divisão alemã. Sem dúvida. Portanto, são clubes que descem muito cá no fundo, batem mesmo no fundo do poço, mas que depois voltam. Vamos torcer para que a Académica e Belenenses saibam sair desta triste realidade, que não é triste, mas é uma realidade que não é condizente com a sua grandeza, se bem que o Belenenses está em muito melhor posição, a Académica continua em último, começou mal e... Com muitos problemas. Com muitos problemas administrativos. Mas não deixa de ser um jogo de sonho, quer dizer, estamos a falar de um jogo que faz parte da história da primeira divisão. 59 jogos, digo em Coimbra. Em Coimbra. Portanto, mais 59 no Restelo. Lá está, eu como não fui bom estudante, tinha 59 mais 59, 118. 118. Pronto, 118. Aprovado, senhor Rui. Check. Mas a Académica de Coimbra, que de facto este ano também está a lutar, pelo menos para não descer ao Campeonato de Portugal, teve ali anos muito interessantes nessa fase pós-2012, ganha a taça, ganha ao Atlético de Madrid. É verdade. Em Coimbra, recordo muito bem de fazer esse jogo. Do Simeone. Com o Simeone já. Era de Simeone, sim. Portanto, ao tempo que o homem lá está, não é? É verdade. O Simeone.
Eu lembro que um dos golos da Académica foi marcado pelo Nedói, o médio... Então e o Wilson Eduardo não marcou? O Wilson Eduardo, talvez. Tenho ideia disso. Ou se calhar o Nedói jogou e o Wilson Eduardo marcou os dois. Eu tinha ideia que tinha havido um bis. Para tirar estas dúvidas, 00.pt. Talvez seja isso, Rui. Talvez o Wilson 2-0, Eduardo tenha marcado os 2 golos, 2-0, 2-0. e o Nedói tenha enchido o campo. Lembro de estar a ver o jogo e achar que ele estava a jogar muito nessa noite. Creio que foi à noite o jogo. Sim. Tenho essa ideia. Sim. Portanto, há 10 anos, a Académica ganhou ao Atlético de Madrid do Simeone. E agora está aqui. É incrível. Sim. E essa Académica ainda era de Pedro Manuel? A que venceu a taça era, não é? Boa pergunta também. Essa não me lembro já. Não sei se é do Sr. Domingos Paciência. Pois. Mas andará por aí, temos que ver a seguir. Rui, e depois outra coisa, eu sempre que fiz jogos em Coimbra, infelizmente já não conheci o anterior Calhabé, creio que é no mesmo local até o estádio, mas completamente renovado. Há um ambiente especial. Quando começa aquela guitarra portuguesa a dedilhar o fado antes da entrada em campo das equipas, os jogadores muitas vezes, não sei se ainda o fazem, mas durante alguns anos faziam, envolvidos na batina negra, é muito bonito, é marcante, lá está, é simbólico, e custa muito não ter esta Académica a dar trabalho que chega aos grandes do nosso futebol, não é? Claro, sim, como já chegou a dar e de que maneira, naquela época em que acabou em segundo lugar. É o melhor resultado da Académica. É o melhor resultado, sim. Qual foi o ano, Rui? Boa pergunta. 0-0. 0-0. Não, eu sei, a Académica no final dos anos 60 e início de 70 foi uma equipa muito forte, muito importante. E até teve um melhor marcador, Manuel António, ainda hoje é o único jogador da Académica que com a bola de prata. Manuel António, que depois também jogou no Porto, mas foi na Académica onde ele teve este resultado maravilhoso. E a Académica, não nos vamos esquecer, do Arthur Jorge. Portanto, o Benfica vai buscar... Grande Arthur Jorge. Era um ponta de lança de eleição. O Arthur Jorge há ali três Académicas bolonenses seguidos de Campeonato Nacional, em que o Arthur Jorge é quem abre o marcador sempre. E o Arthur Jorge acabou a carreira no Belenenses. Lesionou-se gravemente no Jamor e pronto, e nunca mais quis voltar aos relevados. Já estava com uma idade também, já era trintão, mas o Arthur Jorge tem este registro absolutamente fascinante de abrir o marcador 3 vezes seguidas com o Belenenses na primeira divisão. Tem outro registro de marcar 4 golos num jogo com o Belenenses. E do lado contrário temos o inimitável Matateu, marcou 8 golos em Coimbra Académica. Também é uma marca é muito bom, porque, bem, primeiro, goleador por excelência e depois um ritmo, não é? Marcar no mesmo estádio a mesma equipa não é para todos, porque os jogadores têm ondas, não é? Têm altos e baixos. Matateu, ao que parece, não tinha, estava sempre em forma, e estes 8 golos em Coimbra, espalhados por 5 jogos, dizem muito da força da natureza que ele era. E são assim... Mas é um clássico do futebol português, porque nós vamos ver o histórico desses 59 jogos. E os treinadores que por lá passaram, o Scopelli, estrangeiros, Otto Glória, Scopelli, depois Manuel José, Mourinho Félix, o Arthur Jorge. Há grande... Manuel Cajuda. Portanto, há assim nomes... Vítor Oliveira. E até o Viterbo, que é assim, uma figura interessante do nosso futebol. Mas há figuras muito fortes do futebol português que estiveram ligados a este jogo. Aos dois. E isto imprime um dinamismo diferente a este jogo. Eu fiquei contente por saber que o jogo estava próximo. Tive pena que é a Liga 3, mas é a realidade que estamos. Pronto, não vale a pena. Depois, 18 e eu já nem sei a que horas é que é a final do Mundial, mas aquilo é quase ali aquela hora. Estes gajos são engraçados. Vais ligar o canal 11 para ver a Académica Belenenses. Nem sei se está, estou aqui agora a especular. Eu não sei se não vou Coimbra a ver o jogo. Adoraria ir ver o jogo. Acho que se é para ir a Coimbra, tem que ser agora, ver esse jogo. A Académica Belenenses é um grande jogo muito interessante da nossa história. Rui, só mesmo para acabar esta parte do nosso programa. A Académica de Coimbra e o Belenenses
representam uma fatia importante também, lá está, das edições do nosso campeonato nacional. Vivemos a era dos investidores, dos dinheiros que chegam, não se sabe muito bem de onde às vezes, das SAD que precisam, lá está, de investimento estrangeiro para sobreviver. A Académica e o Belenenses têm resistido com muitas dificuldades a estes problemas financeiros, e a minha questão é: o teu coração balança mais para a necessidade de sobrevivência ou para a manutenção da independência destes clubes? Eu adoraria a manutenção da independência, não é? A palavra independência diz tudo. Diz tudo, não é? Depois há uma série de... Cada clube tem a sua maneira de... Tem os seus problemas internos que nós todos desconhecemos. É por isso que acho muito heroico o que está a fazer o Belenenses, não é? Aceitou descer todos os escalões e recomeçar literalmente do zero. Em Lisboa, como é que tem vivido este novo Belenenses? Tu que és lisboeta, alfacinha, Sim. Sentes algum entusiasmo por este novo Belenenses? Tens amigos que o seguem? Quando eu fui 2 vezes ao estádio. Fui ver um jogo com o Belas, há 3 ou 4 anos, há 3 anos talvez, antes da pandemia, e voltei para ver o jogo na Taça, o Belenenses Sporting. Ok. Portanto, fui 2 vezes ao Restelo, que é um estádio adorável, muito bonito, vistoso em tudo. E acho ali durante o jogo, claro que há uma movida interessante, mas se calhar no dia seguinte o dia-a-dia já não é tão intenso, o dia-a-dia deixa de ser intenso, já é só a direção e os jogadores e o treinador, não é? Que ficam entregues a si mesmos. Mas mesmo assim o trabalho tem sido heroico, porque o Belenenses tem subido sempre, está na Liga 3 e com hipóteses de voltar a subir, não é? Sim, isto é um campeonato que pode dar para tudo. Pode dar para tudo. Portanto, há quatro que passam para uma fase seguinte, portanto há assim muitas hipóteses em aberto. Não é podemos começar bem e depois tropeçar e mesmo assim estamos lá em cima. Isso é importante. E o Belenenses tem provado que sabe estar em qualquer das divisões, e isso é importante, e o trabalho tem sido meritório do Patrick, que é o seu presidente desde sempre, e não é fácil aceitar uma descida ao inferno e recomeçar a galgar escalões como nunca, né? Se não me engano são 7 ou 8 escalões, não é? Conheces melhor do que eu a AF Lisboa, mas aqui no Porto são os escalões, quem cai da segunda distrital, como o Desportivo das Aves, por exemplo, para chegar ao Campeonato de Portugal tem que subir 4 escalões regionais. Pois, é muito. E a competitividade é gigante, atenção, claro, e há já equipas a pagarem salários muito interessantes. Pois. É mesmo muito forte. Isto dava para um outro programa, comparar a AF Porto Alegre ou a AF Algarve com a AF Porto. Não, segundo sei, Porto Aveiro tem muitos clubes, não é? Braga também. Braga também é muito forte. Lisboa não conheço a realidade, conhecerás melhor. Sim. Mas não conheço. Agora, a realidade que perguntaste sobre o Belenenses é a realidade do dia-a-dia de quando o Belenenses era da primeira divisão. É um clube que tem os seus adeptos, mas não é um clube que atrai a imprensa, não é? E quando não há comunicação social a encher as páginas de jornais, o clube também perde a sua força. Mas o clube tem força. O problema é que não é uma força visível. Sim. Porque também a comunicação passa pelos 3 só, não é? Tirando um feito ou outro de alguém, e será um feito sempre episódico e nunca um feito regular. E o Belenenses tem sofrido por isso. Muito se fala que a decisão nos anos 70, porque o Belenenses até aos anos 60 era uma equipa que se batia de igual para igual com o Benfica, completamente. Porto e Sporting. Completamente. Dizem os livros. Dizem os livros. E diz que houve ali um momento em que se decidiu gastar muito dinheiro nas modalidades para tentar também. E pronto, e que isso foi, de facto, diz-se que isso foi o motivo pelo qual o Belenenses futebolisticamente deixou de ter pedalada para acompanhar os 3 grandes e pronto, e veio por aí abaixo. Agora, será interessante verificar, se formos ao 00.pt, vermos a subida ano após ano e os resultados, porque é muito interessante, porque fazer uma equipa do nada é muito difícil. Claro que sim. Muito difícil.
Na minha carreira de 20 anos de jornalista, fiz um treino do Belenenses. Cá, no Porto? Não, no Restelo. Fui passar uma semana na altura a trabalhar era um projeto chamado eFort Desporto, que estava ligado à PT Multimédia e depois ao Jornal do Jogo. E por acaso fui fazer um treino do Belenenses e adivinha quem é que era o mister que lá estava na altura. Estamos a falar de 2001 ou 2002. Mário Pérez? Exatamente. Grande personagem. Grande personagem. Era. Posso dizer que ele passou o treino a falar com os jornalistas. Mas acredito, não? Foi 1h30 no campo de treinos do Restelo, não sei se conheces. Sim. Pelo menos na altura, estamos a falar há 20 anos. Portanto, havia um campo de treinos mesmo colado ao estádio. E foi fantástico para mim, um miúdo na altura com 22 anos, estar ali 1h30 a ouvir o Marinho Pérez a falar connosco tranquilamente. Sim. Sobretudo, este cara tem que melhorar, este cara... Era muito descontraído. Muito descontraído. É verdade. Rui, vamos em frente, porque o Domingo Esportivo de hoje é especial. Domingo Desportivo. Pois bem, Sr. Rui Miguel Tovar, temos aqui um convidado de honra chamado Domingos Paciência. Domingo Desportivo tem que ser Domingos. Domingos Paciência, que é teu amigo, que tenho também o prazer de conhecer muito bem. Sim. O grande Domingos Paciência. Rui, o Domingos está aqui porque treinou o Belenenses e a Académica, mas também está aqui por outros motivos. Foi um dos grandes avançados do nosso futebol no século XX. Claro, e já agora, o filho Gonçalo marcou de penalti no último jogo entre a Académica e a Belenenses a nível de campeonato da primeira divisão. O Gonçalo estava na Académica. Estava na Académica, 2015. Sim. Portanto, há aqui um elo familiar bem interessante. E sabes quem joga agora na Académica de Coimbra? É o Rodrigo, não é? Vasco Paciência. Desculpa, eu sei. Domingos Paciência, treinador. Gonçalo Paciência, avançado na primeira divisão. E o Vasco Paciência, avançado na Liga 3. Por acaso sabia, é de facto esta ramificação familiar é curiosa. E sim, o Domingos é um avançado imperdível do nosso mesmo imaginário, não é? Tu então deves tê-lo visto muito mais vezes ao vivo. Eu só o via quando ia a Lisboa, quando o Porto ia a Lisboa. Olha, ir ao Restelo, por exemplo, viu lá e viu muitas vezes no José Alvalade. Lembro-me num ano em que o estádio do Sporting estava, o relvado do estádio do Sporting estava uma lástima, uma coisa horrível. Recordo-me dessas imagens do Domingo Desportivo. De facto é inacreditável como é que aquele jogo foi realizado naquelas condições. E o Domingos marcou 2 golos, foi 0-2. Também houve outro, o início do Penta começa no José Alvalade com aquele penalti do Domingos, não é? Em que atira o Bobby Robson pelo ar, em ombros. Portanto, o Domingos tem esta marca, costumava marcar ao Benfica e ao Sporting. E isso é importante para qualquer goleador. E continua a ser o último melhor marcador português da primeira divisão. Não, porque isso foi Pedro Gonçalves pelo Sporting. Sporting, sim. Portanto, o Pedro Gonçalves interrompeu esse... Sim. Portanto, o Domingos foi em 95. 95, 96, creio eu. 96, sim. E o Pedro Gonçalves foi o melhor marcador... Em 2020. Pronto. Interrompeu este ciclo que tinha já... 21. Portanto, 25 anos. 25 anos. De 96 a 21, não é? Ok. Eu quando o entrevistei, a última vez que entrevistei o Domingos... Pois. Foi mesmo antes da pandemia, estamos a falar ali em janeiro de 2020 e ele ainda era o detentor desse registro. E estava onde? Ele estava sem trabalhar na altura. Estava sem trabalhar na altura. É que eu entrevistei com ele no Belenenses. Ok. Ele teve no Belenenses talvez um ano. Sim. Já com esta ligação ao Rui Pedro Soares. Exatamente, o Bessade. Exatamente. Sim. Mas de facto é um jogador, não foi só jogador, foi goleador e capitão do Porto. É muito importante referir isso. Jogou na seleção, marcou um gol no Europeu de 96, à Croácia. E como treinador teve um mérito inegável de levar o Braga ao segundo lugar e no ano seguinte levar o mesmo Braga, à final da Liga Europa. São momentos... eu assinava essa vida, tipo, olha, vais fazer isto. Sim, claro. Eu não sei se o Domingos abdicou da carreira de treinador ou não, sinceramente não sei. Ele já não treina há alguns anos. Mas se a carreira dele foi isto, como treinador, foi curta e rica. Sim. Mas o percurso dele como futebolista é extraordinário. Ele ainda vai 2 anos ao Tenerife. Foi. Se bem te recordas. Sim, lembro. Quando o Tenerife era uma equipa forte, na realidade espanhola, companheiro de equipa do Codro. Maçã de Bósnio. Sim. Mas o que mais me encantava no Domingos, de facto,
eu tenho que assumir aqui, que era de facto um avançado que fazia parte dos meus poucos ídolos futebolísticos, era a forma como ele, naquele corpo tão franzino, conseguia, através daquela técnica tão requintada e única, dar-lhes a volta. Pé esquerdo, pé direito, cabeça. É verdade. Era perfeito tecnicamente, era um avançado marcante. Diria que depois de Fernando Gomes, que nos deixou há poucos dias, fica aqui também uma grande homenagem ao Fernando Gomes, grande figura do nosso futebol, que o Domingos Paciência é o ponta-lança do Futebol Clube Porto mais marcante entre o Gomes e o Mário Jardel. Portanto, Fernando Gomes, Domingos Paciência, claro. Mário Jardel, depois eventualmente o Falcão e o Jackson. Adorei esses dois, sim. Verdade, de acordo, subscrevo também. Domingos era um goleador, lembro-me de um gol dele ao Feyenoord, assim, mesmo assim no último minuto, aquilo era, ele conseguiu meter a bola no único sítio onde ela podia entrar, e muitos dos gols dos Domingos eram assim. E esse jogo não deu na televisão portuguesa? Não deu? Mas era para a eliminatória, não é? Para acesso à fase de grupos, não é? Eu sei que era a Liga dos Campeões e o treinador do Porto na altura era o Tomislav Ivic. Sim. E sei que na altura estávamos em casa dos meus avós e esse jogo estava a dar na rádio. Portanto, eu estou a assumir que não deu na televisão, porque se estivesse a dar na televisão, estaria ligada. E esse foi mesmo a acabar o jogo, recordo-me disso. Foi. O Tomislav Ivic jogava com 3 centrais e mais 2 trincos e um ferrolho à frente. E o Domingos, naquele 1,70 m e 60 kg, a combater contra um central que se chamava Van Gobel. Lembro-me mesmo. E o The Wolf, que eram 2 carniceiros, perdei uma expressão, mas eram mesmo agressivos. E o Domingos lá está, naquele com 60 quilos, conseguia dar-lhes a volta. Isso era encantador. Sim, sem dúvida. Já não se fazem jogadores assim. Pois não. Tu conheces bem o Domingos, Rui? Para acabarmos, há uma história que tenhas vivido com ele? Não, conheço bem o Domingos. É um personagem, ponto. E é uma pessoa totalmente divertida, tem muito bom senso. Noto que gosto às vezes de ouvi-lo falar, porque ele pensa nas coisas antes de dizer a sua justiça. É muito interessante acompanhar o raciocínio e perceber que... E já tivemos conversas muito interessantes, não só sobre o futebol, até porque eu, uma vez, quando fui a Moura com o meu pai, Moura Porto, 87, portanto, ressaca do título europeu, o meu pai disse-me para estar de olho no número 9 do Porto, acho que era o número 9 naquele dia, que era o Domingos. E o Domingos fez junto à linha lateral onde eu estava, fez uma roleta tipo Zidane, não é? Ou seja, pré-Zidane. Fez uma roleta num pelado e apertadíssimo por 2 defesas matarruantes dos distritais, daqueles mesmo, de faca na meia, faca na liga, não é? E ele conseguiu livrar-se deles, e eu lembro-me, e ainda hoje essa imagem está muito marcante na minha cabeça, que é de olhar para o meu pai, tipo, como quem diz, viste isto e também tu tinhas razão, de facto este jogador, porque o meu pai tinha-me dito. O Domingos estava a começar nessa altura, não é? É a estreia. É a estreia, sim, lançado pelo Ivic. O meu pai tinha dito durante a viagem, no carro da RTP, tem atenção, o jogador do Domingos é muito bom, e antes disso, o meu pai já me tinha alertado para o Futre, por exemplo, anos antes. Jogadores diferentes, obviamente. Mas tinha-me dito que o Domingos tinha tiques de futebol de salão, na altura a palavra futsal não existia, não é? Futebol de salão, e de facto o que ele fez foi uma coisa que eu nunca tinha visto num campo de futebol de 11. Achei aquilo o máximo. E quando eu ia para o meu pai para cima, que ele estava a ver o jogo da parte de cima com o cameraman, e aí começou a relação com o Domingos. Então, depois de reencontrá-lo na Rádio Renascença e depois continuar essa relação como amigos, foi... às vezes o destino prega-nos partidas bem engraçadas. 2 coisas para acabar. Primeiro, não te safas desta, tu apareces nesse resumo da RTP. Que é maravilhoso, e essa imagem também é maravilhosa. Segundo, o Domingos alguma vez te disse se eras cretino ou destro? É que eu nunca percebi. A sério? Sinceramente. Temos que trazê-lo cá para perguntar. Portanto, temos que perguntar ao Domingos. O Domingos era canhoto ou mais pé direito? Nunca percebi. Rui, muito obrigado. Foi um gosto mais uma vez. Domingos, um grande abraço, tudo bom para si também, para a sua família. Cá estamos para a semana.